Olá, muito prazer, eu sou Yuri, sou estudante da Universidade Federal de Rondônia e estou aqui para passar um pouquinho de matemática para vocês, certo? Vou começar explicando regra de três e porcentagem, que são básicas aí para matemática. E para entender a regra de três, a gente precisa também entender relações de grandeza. Existem dois tipos de relação de grandezas principais, né? As grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Na matemática, as grandezas diretamente proporcionais são aquelas que possuem uma relação de fração, quando elas estão no mesmo lado da equação, certo? Então aqui o numerador e o denominador possuem uma relação direta de grandeza. Por quê? Porque quando um aumenta, o outro aumenta junto, mantendo o mesmo valor. Já na multiplicação, certo? Quando um valor muda, o outro muda na direção contrária. Ou seja, quando o primeiro aqui, valor aumenta, o segundo valor vem diminuindo, mantendo a mesma proporção, ou seja, o mesmo resultado, certo? Quando você tem essa relação de que um aumenta e o outro diminui, você tem uma relação de grandeza inversamente proporcional. E o que isso tem a ver com a regra de 3? Certo? Na montagem da regra de 3, você chega naquele valorzinho aqui, né? Você vai ter 3 valores, né? E precisamos encontrar um valor. Para você fazer as multiplicações aqui desses valores, você precisa verificar antes se ela é uma relação direta ou inversa. Ok? Então vamos a um exemplo. Se uma loja de celulares vende em 4 semanas 20 capinhas, em 10 semanas venderá quantas? Vamos achar os nossos valores, certo? Então aqui a gente vai ter 4 semanas e 20 capinhas, e depois 10 semanas e X capinhas, quantas capinhas ele vai vender. Quando nós vamos montar os quadradinhos aqui, né, os números, para fazer a regra de 3, o mais comum é você deixar na mesma coluna as mesmas grandezas, ou seja, aqui eu escolhi primeiro colocar semanas aqui nessa primeira coluna e depois capinhas. E na linha a gente tem aquilo que é relação direta, aquilo que a gente tem de relação direta, que é 4 semanas, né? Em 4 semanas ele vende 20 capinhas, então aqui fica na mesma linha, 4 semanas e 20 capinhas. Já, né, no outro valor, que ele quer 10 semanas, a gente precisa descobrir quantas capinhas. Quando há uma relação diretamente proporcional entre, no caso aqui, semanas e capinhas, né, a gente sabe que é uma relação diretamente proporcional. Por quê? Quanto mais semanas se passam, mais capinhas eu vendo. Então, os dois valores aumentam, certo? Direto, juntos. Quando um aumenta, o outro também aumenta. Para fazer a montagem da equação, a gente aqui faz uma multiplicação cruzada, né? Então, aqui a gente vai ter esse 4, né, multiplicando x aqui, e depois o 20 multiplicando 10 do outro lado da equação. Então, a gente vai ter 4x é igual a 20 vezes 10. Resolvendo isso, a gente vai encontrar que x é igual a 50, ou seja, em 10 semanas eu venderei 50 capinhas, certo? Agora vamos ver exemplos de relações inversamente proporcionais. O Yuri quer montar kits de segurança para doar às instituições. Se ele trabalha 2 horas por dia e 5 dias, ele consegue fazer 20 kits, certo? Aqui a gente vai ter 3 grandezas: horas, dias e kits, certo? Aqui, já até está aqui montadinho. Entretanto, ele quer fazer 30 kits por semana sem aumentar o número de dias. Eu monto aqui embaixo. Eu quero fazer 30 kits embaixo de kits, sem aumentar o número de dias, 5 dias. E aí vem a pergunta: quantas horas a mais ele precisa trabalhar para conseguir atingir sua meta? Então aqui a gente vai ter x horas.
A gente tem 3 grandezas, certo? Mas a regra de 3, a gente só trabalha com 2 grandezas ao mesmo tempo. O que a gente faz? A gente ou elimina uma, que esse aqui é o caso, certo? Ou a gente junta 2. Na próxima eu boto o exemplo. Então aqui o número de dias eles não se altera. Eu posso retirar esse valor da equação, certo? Copio aqui, né, 20 kits e 30 kits, vai estar relacionado, o 20 vai estar com 2 horas e o 30 em x horas, ok? Resolvo o cruzamento, aqui faço a multiplicação cruzada, né, e monto a equaçãozinha, encontrando que o x, ou seja, eu vou trabalhar 3 horas por dia ou 1 hora mais por dia para conseguir produzir 30 kits. Beleza? Como é que eu sei que vamos observar também aqui qual a relação das grandezas entre esses valores, certo? Eu prefiro começar pelo resultado, ou seja, aqui o resultado são 20 kits e eu isolo, né? Geralmente, esse resultado, ele vai ser, como nesse exemplo também, ele é diretamente proporcional tanto ao número de dias trabalhados quanto ao número de horas trabalhados, porque eu sei que se aumentar o número de horas, eu aumento o número de kits que eu produzo. E se eu aumentar o número de dias, eu também aumento o número de kits que eu produzo. Então, eu sei que kits é diretamente proporcional a dias e também é diretamente proporcional a horas, certo? Entretanto, horas e dias também possuem uma relação própria. E elas é uma relação inversamente proporcional entre eles. Okay? Apesar agora nesse exemplo a gente não utilizar, é muito bom já perceber. Como é que você consegue perceber isso no texto? Né? Quando tem esse tipo de conectivo aqui, por exemplo, 2 horas por dia. Né? Então você tem 2 horas por dia ou em 5 dias. Ou quando são grandezas que representam a mesma coisa, por exemplo, tempo. Né? Horas e dias representam tempo. Então elas seriam, né, inversamente proporcionais. Caso uma mude, a outra vai ter que mudar na direção oposta. Então agora vamos a um exemplo de grandeza inversamente proporcionais. Né? Aqui eu continuo trabalhando só 2 horas por dia, 5 dias, fazendo 20 kits. Só que agora eu quero fazer 30 kits por semana, trabalhando somente 3 dias. Ou seja, tem um monte de coisa aí que mudou. Vamos anotando. 2 horas, 5 dias, 20 kits. Certo? E embaixo, hora embaixo de hora, dias embaixo de dias e kits embaixo de kits. Eu quero 30 kits. Só que agora eu quero trabalhar somente 3 dias, certo? E eu quero saber quantas horas a mais eu vou precisar trabalhar para conseguir atingir a meta. E é agora que é muito importante você entender a relação. Por quê? Numa relação diretamente proporcional, quando a gente faz a resolução, né, a multiplicação, a gente faz cruzada, que é o que vai ser aqui embaixo. Mas na relação inversamente proporcional, a gente multiplica em linha, tá? Então, o que eu faço aqui? A gente tem 2 coisas que mudam. A gente muda o kit e a gente muda o dias e ainda quer descobrir as horas. Antes, certo, de fazer multiplicação cruzada e utilizar o dias, eu preciso resolver essa relação aqui, ó, inversamente proporcional, certo? O que eu faço? Eu multiplico em linha. Aqui, ó, eu tenho 2 horas em 5 dias, x horas em 3 dias. Eu separo de novo o número de kits, que é o resultado, deixo ele aqui separadinho, e multiplico em linha aqui, ó, 2 horas, 5 dias, x horas, 3 dias. Eu multiplico essas duas aqui, para transformar essas duas colunas em uma só. Entendeu? Então, a gente vai ter aqui, ó, um valor que é 2 vezes 5 é 10, e x vezes 3, 3x. Esse valor inteiro, agora que eu tenho uma relação diretamente proporcional, ou seja, eu juntei aqui o tempo, é diretamente proporcional ao número de kits que eu produzo, agora eu faço a multiplicação cruzada, certo? Aqui eu vou ter 3x vezes 20, vai ser igual a 10 vezes 30. Vou resolvendo tudo certinho, até encontrar que x vai ser igual a 5. Ou seja, eu vou trabalhar 5 horas por dia, ou 3 dias, ou 3 horas a mais por dia, para conseguir produzir 30 kits. E mais um exemplozinho aqui, certo? Agora,
querendo trabalhar só 2 dias por semana, mas mantendo o mesmo número de kits, faço a mesma coisa aqui, ó. Eu já sei que horas e dias é uma relação inversa, então eu multiplico em linha antes de fazer a multiplicação cruzada. Tá ok? É bem simplesinho, você só precisa entender quais grandezas são diretamente proporcionais e quais grandezas são inversamente proporcionais. Como é que eu vou... Assim, aí chega aquela pergunta, nossa, mas como é que eu vou perceber o que é diretamente e o que é inversamente proporcional? É você começar a treinar, pegar um monte de questão, certo? Pegar valores do dia a dia, por exemplo, quantidade de gasolina e quilômetros rodados. Então, quanto mais gasolina você tem, mais quilômetros você anda, certo? Então, você tem que perceber que esses valores, eles são iguais. Por exemplo, se eu colocar mais água na panela, mais tempo ela demora para ferver. São valores diretamente proporcionais, certo? Então, assim, vai percebendo isso no dia a dia. Isso tudo é uma questão de interpretação e treinamento, certo? E depois que você sabe o que fazer. Se for inversamente proporcional, você multiplica em linha. Se for diretamente proporcional, multiplica cruzado. Okay? É tanto que se você quiser multiplicar cruzado aqui primeiro, aqui, ó, se você fizer 20 vezes 2 vezes 20 aqui e 5 vezes 10, e aí você tem que tomar muito cuidado, que aí você tem que manter o valor final, tá? Então aqui esse valor ele tinha que, como é x, ele fica desse lado aqui, também dá para resolver antes, mas eu preciso resolver primeiro aqueles que são inversamente proporcionais, para aí depois ficar facinho aqui para montar a equação, mas tem várias maneiras de você resolver o mesmo problema. E passando para a porcentagem, certo? A porcentagem nada mais é do que uma fração com denominador 100. Né? Esses são os 3 tipos de representação principais. Né? Você tem aqui como valor em percentual, como fração ou como decimal. Essa fração é a principal maneira de você fazer a representação, principalmente quando você quer calcular. Então vamos botar um exemplo aqui, ele te dá 30%. Então é 30 por 100. 30%. Representação em decimal desse jeito. E às vezes você não tem essa representação por 100. Né? Aqui, por exemplo, eu poderia colocar 3 sobre 10. Que é o que eu coloquei aqui, ó, 10%. 10 sobre 100, mas também pode ser 1 sobre 10. Se você fizer toda a matemática aqui tranquilo. Então, a porcentagem nada mais é do que você pegar um valor sobre 100 ou uma proporção. Tá? Isso aqui é uma proporção direta e fazer uma representação. É a mesma maneira de escrever o mesmo número, só que de uma outra maneira mais convidativa. E o interessante é você perceber assim, você sabe que isso aqui é um pedaço de 100, né? Por exemplo, aqui isso aqui 30%, 10%, 25%. Você consegue perceber que isso aqui é um pedaço de 100, é menor do que 100%, é menor do que um inteiro, é menor do que tudo. E 230% é maior, é um valor grande, a gente consegue fazer ter essa percepção, entendeu? Que ó, isso aqui vai dar mais do que 1, né? Porque a relação de 100% na verdade é o quê? 100 sobre 100, que é igual a 1. Então é só basicamente para isso que se utiliza o percentual, para você olhar e você saber se aquilo é mais do que tudo, é menos do que tudo, é além, né? E como é que isso geralmente cai nos problemas? Geralmente cai mais ou menos assim, né? Uma embalagem de biscoito está escrito que o rótulo tem uma proporção, que uma porção de 20 gramas equivale a 400 quilocalorias. E isso aqui já é uma relação. E você dá naquela treinadinha, né, uma relação diretamente proporcional. Se eu aumentar o número de gramas, eu aumento o número de calorias. Né? Mas isso tudo, ou esse número de calorias, ele corresponde a 20% do limite diário recomendado. Aqui a gente já tem um percentual, ou seja, a gente já sabe que esse valor, ele não representa 100%, ele está abaixo. A gente vai ter que encontrar um valor a mais. Só que eu, esfomeado, né, comi o pacote inteiro, que tem 120 gramas, né? E aí eu quero saber quantos por cento a mais de calorias eu consumi além do limite diário.
Então vamos fazer o cálculo. Antes de a gente calcular o valor final, a gente precisa saber que limite diário é esse. Lembra que ele dá aqui um valor que essas 400 calorias equivale a 20% do limite diário? Então vamos calcular aqui, 400 quilocalorias vai ser igual a 20%, x quilocalorias, que é o que eu quero saber, qual é o limite diário, equivale a 100%. Certo? Ou seja, a gente sabe que o valor inteiro de qualquer coisa equivale a 100% dele mesmo. Então, a gente faz a multiplicação cruzada, porque esses valores são diretamente proporcionais. Quando eu aumento o número de calorias, eu aumento o percentual. Fazendo o valor cruzado, ou a matemática todinha, a gente tem que o valor do limite diário de quilocalorias é de 2.000. Certo? E aí agora a gente precisa saber quantas calorias eu consumi em 120 gramas. Faz a montagem da regra de 3. Eu tenho 20 gramas aqui, que equivalem a 400 quilocalorias. Muito cuidado, tá? Eu só encontrei o limite diário, não encontrei o valor de 120 gramas, certo? Muito cuidado com esse tipo de... Quando você tem várias continhas, de você colocar exatamente aquilo que você está comparando, certo? Não é qualquer valor que você achou que você vai colocar. Então aqui a gente coloca 20 gramas, nesse caso, certo? Equivale a 400 quilocalorias. E 120 gramas eu quero saber quantas quilocalorias eu consumi. Fazendo a multiplicação cruzada, porque é uma relação diretamente proporcional. Se eu aumentar o número de gramas consumidos, eu aumento o número de calorias consumidas. Fazendo a resolução, a gente vai encontrar que eu consumi 2.400 quilocalorias. E agora, sim, que eu tenho o valor do limite diário e o valor que eu consumi, eu vou calcular qual que é o percentual de calorias que eu consumi a mais. Certo? Então aqui eu tenho 2.000, que equivale a 100%, e 2.400, que foi o que eu consumi, equivale a quantos por cento? Que eu vou descobrir. Multiplicação cruzada, porque é uma relação direta, ok? Geralmente, percentual, qualquer percentual, quando você for comparar aqui, ou aqui, muito difícil ter relação inversa. Creio que não consigo pensar em nenhum caso, entendeu? O percentual geralmente é relação direta, é diretamente proporcional. Então, você sempre multiplica cruzado com percentual. E resolvendo, eu vou encontrar aqui 2.400 equivale a 120% do limite diário. Ou seja, se 100% é o limite, 120% foi o que eu consumi, logo 20% foi o que eu consumi a mais em relação ao limite. E isso tudo eu consegui resolver com a regra de 3. Isso é um dos motivos que fazem da regra de 3 ela muito importante. Que apesar de você fazer vários passos para resolver um problema, você não precisa decorar nada, assim, como se fosse um coringa para resolver muitas coisas. Tudo aquilo que você encontrar proporção, você vai encontrar muito na física, tem muita fórmula proporcional, na química, principalmente na química em balanceamento. Você vai encontrar nos cálculos vetoriais de área, quando você for calcular a altura relativa, esse tipo de coisa. Então, você vai utilizar várias vezes e você tem que perceber se aquelas relações são diretamente ou inversamente proporcionais. Mas no caso do percentual, também é possível resolver diretamente por fórmula, principalmente aumento e redução. Você tem essas duas formulazinhas aqui, que é o valor final que você tem, valor inicial, que é o que você quer comparativo, vezes 1. Esse 1 aqui ele representa 100%, mais quanto de aumento que você teve. E nessa fórmula aqui, se você comparar as duas, a única coisa que muda é o sinal. Então, você entendendo, né, dando uma lembradinha, uma decoradinha aqui nessa fórmula, né, você vai perceber que um é mais, o outro é menos. E aí você só precisa lembrar disso na hora lá. Eu montei a fórmula aqui, eu estou procurando um aumento ou uma diminuição. Se eu estiver procurando aumento, aqui é mais. Se eu estiver procurando uma redução, aqui é menos. Ah, mas se eu usar errado? Se você usar o errado, o valor vai sair invertido. Mas ainda assim, tende a sair ao mesmo valor absoluto. Só prestar atenção. Se o valor, né, daqui no final da sua equação der negativo, veja se você não utilizou trocado.
ok? Porque se você utilizar aqui um mais, mas houve redução, o valor aqui sairia negativo, ok? Se você utilizar o valor menos, mas o valor inicial, o valor final, né, derem ao contrário, o x, né, é um valor negativo, significa que você usou a equação errada e é só trocar o sinal. Eu recomendo você falar assim, achei o resultado, é só trocar o sinal. Não, faz do jeito certinho, só para conferir. Às vezes pode não dar o mesmo valor, tá ok? Mas aí, utilizando o exemplo anterior, né, fazer direto. Então, o que a gente tem? Valor final que eu tinha encontrado, que foi o que eu consumi. Né? Esse aqui é o valor final, ele representa o valor final. 2.400. Valor inicial, 2.000, que eu encontrei que é o limite diário. E jogo o resto na fórmula. 1 mais x sobre 100. Fazendo toda a multiplicação, 2.000 vezes 1 mais 2.000x sobre 100, certo? Vai resolvendo, passa 2.000 para o outro lado, faça a subtração, 2.400 menos 2.000 é igual a 400, e aqui do outro lado 2.000x sobre 100, resolvo isso aqui, que vai dar 20x, né? Passo o 20 para o outro lado, x vai ser igual a 400 sobre 20, x é igual a 20. Então aqui eu encontro o resultado direto. Eu sei que aumentou 20%. Ok? E num caso hipotético, né, aqui eu só troquei esse valorzinho aqui, esse valor final, ou seja, eu coloquei ele menos do que o valor de referência, o valor inicial, só para demonstrar também que você pode calcular uma redução direta. Né? Fazendo toda a resolução matemáticazinha aqui, eu vou encontrar que x vai ser igual a 40. Esse valor ele já sai direto em percentual. Ok? É muito importante também perceber isso. Esse valor aqui ele já sai direto em percentual. Então aqui eu sei que, por exemplo, se eu tiver 1.200 final, eu quero saber quanto que isso é reduzido de 2.000, certo? O valor que saiu aqui é o valor que representa essa redução em percentual. Ok? E é isso que eu tenho para passar para vocês, galera. Espero que eu tenha ajudado. Vou pedir para vocês deixarem dicas, críticas, sugestões para melhorar a aula para vocês, certo? Vou estar acompanhando vocês até o final do ano aí do curso. Espero que vocês tenham um bom proveito e muito obrigado a todos. Valeu!